Abre aspas, começou tocando terror com os empresários de ônibus. Hoje tu não faz porra nenhuma. Mais um tá f***do. Se tu tá pensando que tu vai voltar a ser vereador, pois tu é um vereador de merda, Freixo é o caralho, seu bundão c****. Aperta o sininho, segue aí e vem comigo. Aí, Yuri! Fala pessoal, eu sou o Yuri Moura, e resolvi montar esse bate-papo descontraído semanal para a gente conversar sobre o nosso mandato popular, mas também sobre a conjuntura política. E o primeiro tema de hoje não poderia ser outro. Vocês sabem aí que eu fui o vereador mais votado, sou de esquerda, tenho uma trajetória política na cidade, e isso faz com que algumas pessoas fiquem incomodadas com o nosso trabalho e com as nossas posições. Sendo assim, eu tenho apanhado em algumas redes, principalmente no Facebook, que vocês sabem que dali sai qualquer coisa. E resolvi fazer aqui com vocês uma leitura desses comentários. Rebater cada ofensa, cada mentira. Vocês sabem que o meu trabalho é pautado na transparência, na coerência e na dedicação. Então, nesse primeiro episódio, nós vamos ler alguns comentários de ódio contra mim na internet. Vamos lá. Então, vamos para a primeira pérola que eu achei nas minhas redes. Abre aspas. Depois que li na tribuna que o vereador do PSOL, Igor, meu nome é Yuri, comandou a proibição da ivermectina no atendimento da rede pública, isso demonstra um assassinato. Eu tomei e tive Covid sem problemas. Tratei em casa com tranquilidade. Para vocês verem aí o nível dos comentários que a gente vai conversar. Bom, primeira coisa, passar para esse cidadão que meu nome é Yuri. Eu tenho até um irmão chamado Igor, o amo muito, é uma pessoa importante na minha vida, mas ele está muito mal informado. Não sabe nem o nome dos vereadores da cidade. Segundo, que eu não proibi o uso de ivermectina. Um vereador nem tem poder para isso. O que eu fiz foi votar contra, inclusive fui o único que votei contra, a aprovação de uma indicação do vereador bolsonarista que queria fazer com que a prefeitura comprasse ivermectina, remédio de piolho, e distribuísse no SUS em larga escala para tratar Covid. Ou seja, algo fora do que a ciência diz, algo fora do interesse da saúde pública e que confunde a população tão massacrada com o negacionismo e com a falta de informação, além do desespero de estarem perdendo os seus entes queridos por essa pandemia. Então me posicionei contrário, dialoguei com o governo municipal e, apesar de ter perdido a votação contra essa indicação, a gente está aí do lado certo da história e, graças a Deus, graças à ciência, nós não temos essa indicação sendo cumprida pela Prefeitura Municipal de Petrópolis. Então, meu senhor, você está muito mal informado. Agora eu te falo, infelizmente não temos ainda um tratamento para a Covid-19, mas para ignorância a gente tem. Então leia um pouco mais, pesquisa, que eu vou estar sempre aqui para te ajudar nisso. Bom, pessoal, vamos para essa aqui. Yuri Moura não está fazendo nada como vereador. Vai ser pior ainda. Meu querido, queria te informar que eu já faço antes de ser vereador. Não à toa fui vereador mais votado por conta de trabalho. Não tenho padrinho político, não venho de família com histórico político, sou professor de classe trabalhadora e, após um trabalho coletivo de muitas pessoas que me acompanham nessa caminhada e muita entrega para a nossa cidade, fui eleito vereador. Eleito por trabalho que faço na educação popular, na luta pelo transporte público de qualidade ao lado dos rodoviários, na luta por moradia, problema aí hoje de milhares de famílias da nossa cidade, e tantas outras frentes que eu estou acostumado a estar firme e forte. Agora, se você não tem acompanhado o trabalho que eu tenho feito na Câmara com o nosso mandato popular, eu vou te lembrar algumas coisas. Para começar, nós estamos batendo de frente com os problemas da pandemia. Criamos a Rede Petrópolis Sem Fome, que é uma parceria da Comissão de Direitos Humanos que eu presido na Câmara, junto da sociedade civil, que já colaborou com mais de 300 famílias, doação de alimentos e vários tipos de acolhimento para a gente combater a fome nesse momento. Também apresentei o projeto que cria a Renda Básica Petrópolis, que é fazer com que o programa de transferência de renda da nossa cidade, hoje o cartão Imperial, seja ampliado, passa a dar um benefício maior para as famílias e que principalmente a gente tem uma política de segurança alimentar e nutricional permanente. Foi o primeiro projeto de lei que eu apresentei na casa. Também foi uma indicação minha, que já está acontecendo, o aumento no aluguel social, beneficiando aí mais de 200 famílias.
Eu tenho fiscalizado escolas nesse retorno precoce do ensino presencial, eu recebo várias categorias de trabalho do funcionalismo público, eu tenho fiscalizado o transporte público e tenho vários requerimentos de informação, projetos e ações nesse sentido, e sou o vereador que mais atua na pauta da vacinação. Tive várias indicações que já foram cumpridas pelo Poder Executivo. Vacinação para gestantes, puérperas, lactantes, para profissionais aprovados no processo seletivo da educação, estagiários da educação, os próprios trabalhadores da educação que a gente acompanha desde o início, rodoviários e tantas outras sugestões nossas que foram aprovadas na Câmara e já estão sendo cumpridas. E por fim, você pode olhar aí as minhas redes de Instagram, Facebook e Twitter, que você vai ver um monte de projeto e um monte de ação já consolidada na área de direitos humanos, na área de moradia e também pelo desenvolvimento da nossa cidade. Então, que pena que você está mal informado. Espero eu um dia poder ser prefeito de Petrópolis para poder, além de vereador trabalhando muito, trabalhar mais ainda ali no Poder Executivo. Vamos para o próximo. Esse daqui, meu Deus do céu. Para vocês verem que mais de 3 mil idiotas votaram. Na verdade, ele disse, votarem nesse cara. Quero ver os eleitores dessa corja reclamar de corrupto e tráfico de drogas, já que são os maiores defensores de bandido. Primeiro, você é uma pessoa desrespeitosa e mal educada, que você está ofendendo mais de 3 mil pessoas. Eu vou te corrigir. Eu fui eleito com 3.742 votos, o mais votado disparado, fruto de um trabalho coletivo que a gente faz há bastante tempo. E um trabalho coletivo não de idiotas, como você fala, um trabalho coletivo de gente séria, responsável com a cidade, que quer uma mudança na política, para não ter que ouvir esse tipo de coisa, como as tuas grosserias. Agora, você deve estar falando essa corja defensor de bandido, porque eu sou um cara de esquerda e sou de um partido e de um campo político que defende a justiça, né? Eu não acho que o tribunal correto para julgar as pessoas seja as redes sociais, como você faz. E quero dizer para você também que com esse teu discurso fácil a gente não vai resolver nenhum problema do Brasil. Quando você fala reclamar de tráfico de droga, de corrupto, defensor de bandido, você deve estar aderindo a esse discurso fácil de que bandido bom é bandido morto, quando você não vê que os próprios bandidos estavam fazendo esse discurso. Você lembra do Witzel, que falou que ia ser o governador do tiro na cabecinha? Então, ele foi impeachmentado por corrupção do dinheiro na saúde, no meio de uma pandemia. Você lembra do Daniel Silveira, que é o deputado federal eleito aqui por nossa cidade, que foi lá e quebrou a placa da minha grande companheira Marielle, uma pessoa honesta, trabalhadora, militante e covardemente assassinada pela milícia? Então, esse cara pulou muro semana passada porque a Polícia Federal bateu na casa dele. Então, se você está falando desse tipo de corrupto, de bandido, eu realmente não defendo. Agora, se você fala sobre entender o papel do Estado brasileiro e da política na defesa da justiça, onde todo mundo tem que ser julgado antes de ser condenado, essa justiça eu defendo. Inclusive, você pode olhar minha trajetória, né? Foi eu que pedi a cassação dos vereadores corruptos, meus processos continuam tramitando na justiça, inclusive. Sou eu que faço denúncias sobre várias máfias que ocupam a nossa cidade, Sinal Parque, Conserra, Águas do Imperador e tantas outras. E não é você, com essa tua grosseria perante os meus eleitores, companheiros e companheiras, que vai mudar essa história. Tem mais um aqui. Esse é bom porque tem a ver com o momento político, né? Esse Yuri, de novo, não tem nada. Ele é da velha política e se alia com os piores. Ó, não sei se você conhece aí a minha história na política. Eu fui candidato a vereador em 2012, fiquei como primeiro suplente. Logo depois fui candidato a prefeito, fui o terceiro colocado. No segundo turno não apoiei ninguém, disse nenhum nem outro, porque naquele momento a gente podia fazer isso, defender o nosso programa, né, e continuar construindo mesmo perdendo a eleição. Cheguei em 2018, fui candidato a deputado, tive mais de 12 mil votos, fui o terceiro mais votado dentre os petropolitanos e petropolitanas. E agora tive aí o prazer, a honra de ser vereador mais votado na nossa cidade com essa responsabilidade. E te falo, não represento a velha política. Se você não acompanha, inclusive esse vídeo é a prova disso, trato com muita transparência todas as minhas decisões, votações e discussões que levo para a Câmara Municipal. A gente tem na nossa Comissão de Direitos Humanos vários grupos de trabalho com envolvimento da sociedade civil que nos ajudam e orientam sobre vários temas de políticas públicas, novas leis e tudo mais. Sou o vereador com maior presença nos conselhos municipais. Estou ali junto da sociedade civil permanentemente. Estou em várias comissões permanentes e especiais da Câmara. Sou o vereador que mais fez audiência pública. Em 6 meses de mandato já foram 5 audiências públicas. Tenho atuação no rádio e na TV local, sempre abrindo para a participação popular e com muita honestidade e transparência quanto ao meu trabalho. Agora, se você acha que isso é velha prática da política, não sei
o motivo da sua opinião. Porém, se você está questionando o meu movimento de buscar uma unidade no campo popular, e isso passa por Petrópolis para vencer Bolsonaro, eu vou continuar nessa linha. Porque o momento de hoje faz com que a gente deixe as nossas diferenças de lado para combater um mal maior, que é um facínora, um genocida que está na presidência da República, responsável por mais de 500 mil mortes, porque simplesmente atrasou a vacinação, vendeu remédio que não funcionava, porque estava esperando ganhar $1 em cada dose, como a CPI da Covid está provando. Então, olha para o lado certo para ver quem é da velha política e quem é da nova política. Sigo firme. Essa agora é do Twitter. Gestor público Yuri Moura. Primeiro, obrigado pelo reconhecimento aí do trabalho, da minha carreira. Vem para São Paulo e abre a boca aqui para você ver. Inveja mata sempre. Tá aí defendendo esse tratamento precoce que não existe, esse uso de ivermectina para Covid-19 que também não existe. Eu já falei sobre isso aqui nesse vídeo, só vou lembrar uma coisa. O que está matando gente é justamente vender remédio que não funciona e fazer esse tipo de covardia enquanto as pessoas estão tentando salvar suas próprias vidas. Vamos colaborar, né? Vamos parar com esse posicionamento político tão vazio e tão irresponsável. É covardia. Vamos lá. Tem mais uma do Twitter aqui. Chola, mais petralha, analfabeto. Não está muito bem escrito isso aqui, mas vamos lá, né? Primeiro, se você acha que chamar alguém de chola é algum tipo de ofensa, tentar colocar o segmento LGBTQIA+, no lugar de desprestígio, no lugar de discriminação, você já começou errado, né? Porque eu tenho muito orgulho de ser aliado nessa luta. Nós já fizemos audiência pública na Câmara Municipal, nós temos um GT de diversidade na Comissão de Direitos Humanos e já apresentei vários projetos nesse segmento. Para o uso do nome social por parte de travestis e pessoas trans, pela multa, inclusive, de estabelecimentos que discriminarem ou cometerem algum ato LGBT-fóbico. A gente pode fazer isso também na Câmara e meu projeto já está tramitando. Pela criação da Semana da Diversidade, da valorização cultural, da educação, do acesso ao emprego e renda e saúde, e também pela criação do Núcleo de Acolhimento LGBTQIA+, o que pode se tornar o primeiro equipamento voltado para essa comunidade tão violentada numa cidade conservadora como a nossa, e que é obrigada ainda a ouvir discursos odiosos e tão atrasados como o seu. Então, se você tentou me ofender com esse tipo de palavra chola, você não conseguiu. E com petralha, também não, porque eu vim do PT, tenho uma história muito grande no Partido dos Trabalhadores, vim para o PSOL logo depois disso, porque olhei para o PSOL como uma ferramenta, naquele momento, mais importante para travar as lutas que eu estava travando, o que não faz com que eu desreconheça o papel do Partido dos Trabalhadores, que ainda assim, junto do PSOL, do PT, do PSB, do PDT, do PCdoB, do PCB, da UP, todos os partidos do nosso campo são fundamentais para uma unidade em defesa da democracia, dos direitos da Constituição de 88 e para superar esse bolsonarismo que está vociferado aqui no teu tweet. É engraçado que as pessoas falam de coisas que a gente faz como se a gente não fizesse. É um negacionismo total. Mas vamos lá. Abre aspas. Começou tocando terror com os empresários de ônibus. Hoje tu não faz porra nenhuma. Mais um tá f***. Se tu tá pensando que tu vai voltar a ser vereador, pois tu é um vereador de merda, Freixo é o caralho, seu bundão c***. Não tem muito sentido a forma como ele escreve, não tem sentido o que ele fala, e dá pra ver que é mais um desinformado, odioso, agressivo, machão da internet. Mas se ele não acompanhou, na primeira semana de mandato eu já estava lá com os trabalhadores rodoviários da Cidade Real, paralisando para que eles pudessem ser ouvidos e garantirem seus direitos. Logo depois, algumas semanas, eu já estava também ao lado de toda a categoria dos rodoviários, negociando junto ao sindicato e perante os empresários de ônibus, mais direitos para essa categoria. E a gente conseguiu avançar muita coisa só nesses primeiros 3 meses do ano. Eu estava ali também junto do trabalhador rodoviário na luta pela sua vacinação, né? Tem algumas semanas atrás, deu tudo certo, mais de 2.000 trabalhadores e trabalhadoras rodoviárias foram vacinados. E se você não sabe também, eu fui ao Ministério Público, tem ação na Justiça para o retorno de 100% da frota. O problema é que as empresas de ônibus ganharam na própria Justiça essa redução. E aí, infelizmente, por mais que fiscalize, por mais que faça todos esses requerimentos de informação, infelizmente, enquanto a decisão judicial estiver ao lado das empresas de ônibus, eles vão continuar fazendo o que querem. Mas ainda assim eu não desisti. Eu tive uma reunião
com várias lideranças comunitárias, inclusive teremos uma segunda reunião em breve, na qual eu vou apresentar um pacote de projetos de lei e indicações para que a gente possa garantir que o transporte público se torne público de vez e não fique mais à mercê dessa máfia das empresas de ônibus que eu combato há muito tempo, há mais de anos. Se informa mais um pouco, se você quiser, passa lá no gabinete, só diminui esse discurso de ódio, chega tranquilo, que eu vou te falar um pouco do que a gente está fazendo. Esse aqui também é demais. Eu postei uma foto dizendo que gostaria muito que meu filho um dia tivesse orgulho do trabalho que eu faço enquanto militante, professor, cidadão e hoje como vereador. E teve um sujeito que disse assim, abre aspas, só não matricule ele em nenhum curso de inglês, senão ele vai saber que o papai lutou para retirar os professores da lista de prioridades para tomarem a vacina em meio ao retorno das aulas presenciais. Primeiro, meu amigo, você é muito desinformado. Segundo, eu não admito que você fale do meu filho, né? As redes sociais são minhas, eu sou uma figura pública, porém, isso não te dá o direito de agredir um recém-nascido, uma pessoa tão importante, na verdade, a pessoa mais importante da minha vida. Então, eu não admito isso e tenho certeza que quando o Dom tiver mais crescidinho, também não vai admitir esse tipo de desrespeito com ninguém. Respeita a minha família porque eu trabalho para respeitar a sua. Mas vamos lá, já que você quer falar de vacinação. O primeiro requerimento de informação, que é a forma como um vereador tem de pegar uma informação da prefeitura, que eu fiz foi sobre a vacinação. E aí tinha um plano municipal de imunização ainda do governo passado, do governo do Bernardo Rossi. E lá você tinha como seria o cronograma de quando as vacinas chegassem. E aí com o meu trabalho de fiscalização eu peguei várias distorções desse plano municipal com o que nós já tínhamos a nível federal de plano, de notas técnicas e resoluções. E sabe qual foi a primeira indicação que eu fiz ali? A inclusão de todos os trabalhadores da educação no grupo prioritário na 4ª fase, que é o que está no plano nacional e não estava naquele momento no plano municipal. Não satisfeito, continuei lutando contra o retorno presencial. Justamente por isso, as pessoas não estavam vacinadas ainda. Nenhum profissional de educação, muitas pessoas com comorbidade das famílias ainda não tinham sido vacinadas, então lutei o quanto pude, ao lado do CEP, do Simpro, os sindicatos dos trabalhadores da educação, e nós conseguimos segurar até maio, enquanto várias cidades do nosso entorno já tinham esse infeliz retorno presencial fora de hora. Então você é muito desinformado. Eu fico triste, porque você nem percebeu também que no último mês foi uma indicação minha, que incluiu os professores convocados pelo processo seletivo de educação na rede municipal e os estagiários de educação também nessa vacinação. Logo, você desrespeitou meu filho, você falou que eu fiz algo que eu não fiz, na verdade eu fiz o contrário, e está aqui perdido nas minhas redes. Mas pode se retratar que a gente conversa com calma depois. Mais um. O vereador mais votado da cidade e ainda não o vi fiscalizando nada. O brasileiro sabe mesmo jogar o voto no lixo. Vou deixar alguns segundos aqui com fotos das minhas fiscalizações. UPA, transporte público, escolas, Petrópolis dos bairros, no qual eu vou nas comunidades para indicar melhorias. Tá aí. O trabalho não para. Pessoal, essa aqui é curiosa, porque não é uma fake news nas redes sociais. É uma fake news feita por um jornal da cidade, que é o Tribuna de Petrópolis, na coluna Le Partisans, que é uma coluna de fofoca da política. E o título é Pega fogo o assunto da esquerda unida com Yuri Moura para disputar as eleições suplementares. Olha, pega fogo e pega no meu discurso, que eu defendo uma unidade. Não necessariamente em torno do meu nome, mas eu quero que toda a esquerda, o campo progressista e o campo popular, responsável, maduro e consciente do momento que a gente vive, se una para vencer o bolsonarismo, inclusive em Petrópolis, porque vencer o bolsonarismo é lutar por vacina no braço, comida no prato e os nossos direitos que estão sendo perdidos. Então até aí vocês estão corretos. Mas nem tudo são flores para o vereador do PSOL. Ele é cobrado nas redes sociais porque não caçou o Dudu e vereadores afastados até agora e pelas indicações nos cargos na Secretaria de Assistência Social. Então vamos começar pelas cassações. Não sei se vocês estão bem informados, deveriam estar porque são imprensa, mas eu não retirei nenhum processo de pedido de cassação ou de responsabilização dos vereadores que estavam envolvidos nos escândalos da legislatura passada. Tá tudo tramitando. Inclusive, depois que eu venci a eleição, veja bem, depois que eu venci a eleição, eu gravei um vídeo dizendo que o primeiro ato do nosso mandato seria pedir a cassação dos 2 vereadores que tinham sido eleitos,
Porque, diferente do que o seu texto está dizendo, não tem como eu caçar um vereador que não foi eleito, né? Naquele momento, 2 vereadores que estavam sendo investigados foram reeleitos, Paulo Igor e Dudu. Só que aconteceu algo no meio do caminho, algo muito infeliz. Porque por mais que eu tenha divergências políticas, jamais quero a morte de ninguém, ainda mais de alguém que tem família, né, e tão jovem. Paulo Igor faleceu. Então eu queria perguntar para vocês como é que eu peço a cassação de alguém que faleceu. E, obviamente, qualquer advogado sabe disso, e eu consultei o jurídico da Câmara, a partir do momento em que o Paulo Igor faleceu, nós perdemos qualquer possibilidade de fazer uma investigação pormenorizada do que tinha acontecido. Porque eu tinha dito que ia pedir a cassação dos 2 vereadores eleitos. Com a morte de Paulo Igor, a gente perde a nossa possibilidade de fazer uma acariação dos fatos ouvindo o Paulo Igor e o Dudu para entender o que tinha acontecido. Logo, eu fiquei na dependência de novos fatos que podem surgir tanto na Justiça quanto no Ministério Público e no decorrer dessas investigações. E aí digo para vocês, né, não tive medo de pedir a cassação de ninguém quando não tinha mandato, porque teria agora que sou vereador. Inclusive, no meu primeiro ato, enquanto vereador, eu pedi para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, o que o presidente da Casa já deferiu e eu estarei na nova formação do Conselho de Ética. Inclusive, pedi para participar da Comissão Especial de Revisão do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Faço parte da comissão e a gente está revisando para poder ter um código mais duro, já que, infelizmente, os pedidos que eu protocolei naquela casa na legislatura passada não foram aceitos e eu pedi para todos. E agora, com essas mudanças nessa tramitação interna, a gente pode ter respostas mais céleres a problemas que surjam. E se surgirem, vocês podem ter certeza, com fatos novos que estejam sob a luz da lei, sob a luz jurídica e sob a luz do direito, eu não terei medo de pedir a cassação de ninguém. Eu trabalho com seriedade, com transparência e com coerência. E tenho certeza que quem acompanha meu trabalho e sabe que eu falei disso em live, em tweet e várias vezes com maior tranquilidade, sabe muito bem que eu não tenho medo, que eu não me vendo e que muito menos vou voltar atrás na hora que tiver que tomar uma atitude. Sigo vigilante lutando contra a corrupção nessa Câmara que já está muito diferente do que a da legislatura passada. E que bom que está diferente, porque aí a gente está conseguindo trabalhar de uma forma que a população sempre esperou. Mas continuando aí, nesse comentário da Tribuna de Petrópolis, ela fala pelas indicações de cargos na Secretaria de Assistência. Se vocês não sabem, eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social de 2009 a 2012. Fui coordenador de juventude e fui responsável aí por mais de 250 ações públicas, junto da minha equipe de vários movimentos de juventude. Não à toa, hoje tenho aí um mandato de vereador reconhecido por todo esse trabalho que a gente começou lá atrás. Então tenho muitas amigas e muitos amigos na Secretaria de Assistência Social. Gente séria, que está enfrentando esse momento tão difícil de combate à fome, de aumento da desigualdade social, de desemprego. E que eu confio muito, inclusive como presidente da Comissão de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos. Então, o que precisarem de mim, dessa parceria legislativa e executiva, podem contar. E agora, se o atual prefeito também, que é um vereador, um colega nosso da Câmara Municipal, precisar de ajuda para montar a equipe dele, pode ter certeza que eu tenho muita gente boa para indicar, porque eu já fui candidato a prefeito, sou gestor público, conheço a cidade e o que não me falta são pessoas boas para a gente montar uma equipe que coloque a cidade no rumo certo. Tenho certeza que o atual prefeito está buscando isso também. E a tribuna não para, ela continua. Estar ao lado de Rubens Bontempo na aquisição de novos nomes nacionais para o PSB, a agenda em Brasília também tem peso em grandes críticas. Vou reforçar, estive em Brasília na semana passada, junto do meu amigo, com quem trabalhei, fui assessor na Câmara Federal, deputado federal Marcelo Freixo, que saiu do PSOL, que é o meu partido ao qual eu continuo militando, e foi para o PSB. E nesse encontro ele estava junto num ato de filiação com o governador do Maranhão, Flávio Dino, uma figura muito importante para o campo democrático do nosso país. Nesse encontro estavam também o deputado federal Alessandro Molon, quem eu conheço há muito tempo e tem feito um trabalho importantíssimo para o nosso estado do Rio de Janeiro e também como líder da oposição contra o governo de Bolsonaro, e o ex-prefeito da nossa cidade, o prefeito Rubens Bontempo, com quem eu já concorri à eleição em 2016, com quem eu já fui à oposição e com quem, obviamente, dentro do processo democrático, eu tenho lá as minhas diferenças para a cidade. Mas também não posso deixar de reconhecer as contribuições que Rubens Bontempo deu ao nosso município. Não à toa foi eleito 4 vezes prefeito. Rubens Bontempo é do PSB,
um partido do campo democrático, um partido do campo popular, um partido do campo da esquerda. E é sim uma das figuras com quem eu quero conversar e estar mais próximo para a gente vencer essa direita odiosa, essa direita que quer desmontar o país e que já está começando a criar asa na nossa cidade. Não admito o discurso bolsonarista e vou estar ao lado de todos aqueles, por mais que existam algumas diferenças, que entendam a política dessa mesma forma. Uma política a serviço do combate às desigualdades sociais, uma política na luta por direitos, uma política que seja ferramenta de transformação na vida das pessoas. Bom, gente, é isso. Foi o nosso primeiro vídeo desse encontro semanal que a gente vai falar muito de política e também vou dar informes sobre o trabalho do Mandato Popular. Não tenho problema de falar sobre nenhum assunto. Sigo minha vida com as mãos limpas, com um olhar honesto e ao lado de pessoas que querem realmente uma política melhor e uma cidade para todos e todas. Antes de ir embora, aperta o sininho, segue a gente e na semana que vem nós estaremos juntos de novo. Um grande beijo para todos e todas e até lá! Aí, Yuri!